Fala, meus queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais um novo podcast da Igreja Novo. Daniel Maranhão. Eu, Denis Melo. Denis Melo aqui com vocês. E, cara, ontem tivemos a primeira noite do Planejando. Sim. Né? Aqui estamos gravando, nessa início de tarde. Sim, né? sim. Tivemos a primeira noite do Planejando com ele, nosso convidado de hoje, que quebrou tudo, entregou palavras dos céus. Deus aí. bradou aqui ontem. Deus bradou aqui ontem, cara. E ele é pastor da igreja Jesus Church, lá de Brasília. É pastor sênior da igreja. Um cara de peso, com uma barba maravilhosa. Senhoras e senhores, com vocês, pastor Eric Brendo. Gente, que bom poder fazer parte desse podcast. Que bom estar na Igreja Novo. Todas as vezes que eu venho na Igreja Novo, Deus faz algo novo. Eu falei ontem que quando eu estou na Novo, eu não me sinto em casa. Eu estou em casa, né? Ó, o cara já chegou entregando uma chave, hein? Estar é diferente de ser. Pega essa chave aí. Isso aí é poderoso. Então eu estou em casa. Pastor João, pastora Natália, são meus amigos, toda a família Margarido, cara. Que igreja especial. A Novo, ela é muito especial. Muito, muito, muito. Eu amo fazer parte. Ontem foi ver a profecia se cumprindo, né? Ver tudo isso acontecendo. Eu me lembro que nós estivemos aqui nesse prédio novo, no dia de plantar semente. Foi. Eu entrei aqui e hoje ver a profecia se cumprindo é muito lindo. E esse podcast, gente, vocês não têm noção desse cenário. Olha que excelência, olha que criatividade. É impossível olhar para isso e não ver Jesus nisso, cara. Obrigado, obrigado. Nada. Pastor, para a gente começar, né? A gente estava conversando quem que vai ser o nosso convidado, né? Aí, vai ser o pastor Eric Brendo. Aí eu falei, vou pro Instagram, né? Do pastor, para dar aquela olhada, né? Stalkeado, né? Lógico. Aí o que me chamou muito a atenção foi, né? A biografia, o que está escrito na biografia, né? Que está escrito: um improvável que se tornou imparável. Uau! Quem que era esse improvável e quem que é esse imparável? Vamos lá. Eu acredito que mais poderoso do que de onde Deus te tira é onde Ele te coloca. Porque Ele me tira desse lugar para quê? Então tem um propósito. Ele vai me colocar nesse lugar para quê? E essa palavra foi a palavra de Samuel. Samuel não era nem para ter nascido. Era um improvável. Mas já que nasceu, se tornou um imparável. E assentar entre príncipes não é que ele seria príncipe. É que ele iria levantar destino para príncipes. Uau. Então é muito sobre isso. Eu venho de uma vida secular muito ativa. Eu já tive boate em Brasília. Eu produzia festa. E, cara, o que Deus fez na minha vida foi surreal. Surreal. Deus me tirou de uma vida, né, de perdição, uma vida totalmente improvável mesmo, cara. Dono de boate, produzia festa, bebia muito uísque, usava muita droga e hoje Deus me levantou como um profeta para essa nação, para esse tempo e para essa geração. Que então, bom. É por isso. Legal, pastor. Mas assim, ó, você falou um pouquinho, né, da sua história. Você falou um pouquinho pincelado aí. Mas uma coisa assim, as pessoas que estão nos assistindo, alguns já tiveram experiências que trouxeram profundidade, né, no andar, no caminhar, no conhecimento de Deus, né, todo esse processo. Mas alguns ainda não. Alguns ainda estão vivendo naquela casca, naquela superficialidade. Então eu queria, né, você já contou um pouquinho pra gente, né, nos bastidores aí, como que foi a sua conversão, mas, cara, é muito impactante. Então, assim, se você puder contar pra gente com mais detalhes, pra todo mundo que tá assistindo, Claro. foi a sua conversão? Claro. Gente, na verdade, eu sempre fui muito precoce. Então, sempre eu estava um passo à frente, né? Isso desde criança. E, na verdade, hoje eu já entendo que é o profético, né? O profético, você sempre vai caminhar uma estação à frente, você sempre vai se mover no futuro. Só que, cara, com 16 anos eu já fazia festa. 16 anos? 16 anos. Olha. 16 anos, 16 anos já fazia pouco festa. precoce, né? Não, Pra 30 imagina. pessoas, já fazia gestão, já organizava tudo. Então, assim, de evento eu manjava de tudo. Dando um passo para abrir a boate, 16 para 17 anos.
já tive uma boate. Então, assim, Sua? minha. Era eu e mais outro sócio. Então, assim, tudo aconteceu muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. E, cara, só tem um detalhe. Tinha uma irmã chamada Francisca. E essa irmã, ela colocou o meu nome no joelho dela, cara. Eita. Minha avó, assembleana, 65 anos de Assembleia de Deus. Meu Deus. Sabe, aquela irmãzinha do coque, cabelinho branco. E ela sempre olhava para mim e falar todas as vezes que eu falo sobre isso. Cara, chega o coração queima. Eu me lembro dela olhando para mim e falando: meu filho, você não vai ser usado por Satanás. Ela falava com essas palavras: você não vai ser usado da maneira que você está sendo usado. Você não vai ser usado para levar a gente para a festa. Você vai ser usado e ousado por Deus, sabe? E hoje eu carrego esse espírito de ousadia, de ir para cima. E ela sempre orava por mim, sempre orava por mim. Passava a noite fora, madrugada fora, e ela orava por mim. Eu me lembro que eu fazia festa às 6, 7 da manhã, eu fechava o caixa, passava lá na casa dela e com envelope e para dizimar, para ofertar. E eu falava: vó, Deus está me abençoando, isso aqui é uma semente. E ela falava: meu filho, não tem problema, mas você ainda vai ser muito usado por Deus. E todas as madrugadas ela orava por mim. Todas as madrugadas. Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar e um profeta chegou para mim e disse assim: eu ouvi a oração da tua avó. Uau. Eu via ela ajoelhada, eu via ela orando por você. E, cara, aquilo me marcou muito, sabe? Não tem como não marcar. Não Se tem eu estou como. vivendo tudo que eu estou vivendo hoje, é por causa da dona Francisca. Sim. Só que, infelizmente, ela não está mais conosco, sabe? Ela faleceu na pandemia. Mas meu maior referencial e a minha maior influenciadora foi a minha avó, cara. Ela é a matriarca da família. Ninguém convertido. Era só ela e uma tia só. E uma família de improváveis. Até que, em uma experiência, sabe? Eu tinha tudo. Ganhava muito dinheiro, tinha muita visibilidade, muita relevância no âmbito secular. Só que chegou um momento que eu decidi abrir uma boate onde era uma igreja. Cara, eu abri uma boate e esse galpão, ele era uma igreja. Então, quando eu decidi fazer isso, tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. Os amigos que eu tinha sumiram. Eu tinha um relacionamento, eu namorava com uma pessoa, acabou. A própria boate, depois de um tempo, ela começou a falir. Então, eu estava muito bem e daqui a pouco eu estava muito mal. Só que foi nesse momento que eu conheci Jesus, cara. Foi no pior momento da minha vida. Já era a mão de Deus agindo, né? Já era a mão de Deus. Eu acredito que é aquilo que Davi diz: todos os meus dias já tinham sido escritos. Então, a experiência que eu tive lá é para ter autoridade hoje para liberar sobre a tua vida. Porque você não tem autoridade no que você passa. Você tem autoridade no que você vence. Uau. Então, essa chave faz muito sentido. Então, tudo que eu vivi lá atrás é para hoje poder estar alcançando você. Você que talvez vive como eu vivia. Eu saía praticamente todos os dias. Pelo menos 5 vezes por semana, eu saía para festa, saía para balada. Eu usava droga, eu bebia muito, sabe? Eu tinha uma frase de expressão que dizia assim: loucos como eu vivem pouco, mas vivem como querem. Afinal, deram minha vida e não a eternidade. Totalmente uma heresia tão grande, cara. Como não me deram a eternidade, cara? Hoje eu entendo que Cristo, ele me deu a eternidade. Sim. E aí, nesse momento, no pior momento, eu falei: vou embora de Brasília. Eu pensava que era geográfico. Eu já cheguei a comprar uma outra cama porque eu não conseguia dormir na cama que eu tinha. E na minha cabeça é geográfico. Preciso mudar de Brasília. Preciso recomeçar em outro lugar. Eu ia mudar para Itumbiara, tenho familiares lá. Cheguei nos meus pais e falei assim: olha, para você ver como estava crítico. Os meus pais fizeram campanha na Universal. Levava água para mim no saco de din-din. Enfim, e eles nem eram cristãos e eles olharam e falaram: cara, só Deus para poder visitar. Para poder mudar. E glória a Deus pela campanha que eles fizeram. Glória a Deus, né, pela oração da minha avó. Mas eu decidi sair de Brasília. E aí eu falei: cara, eu vou embora de Brasília. Nós fomos na casa de uma pessoa, que essa pessoa ia me levar para essa cidade. Eu tinha uma Golden Retriever. E eu falei: só vou se levar meu cachorro. E aí, beleza. Combinamos certinho para eu poder ir. Isso foi
Isso foi numa terça-feira. Combinamos certinho para eu poder ir. E aí, minha mãe falou assim, filho, só posso te levar em um lugar? Eu falei, pode. Vou levar você na casa de uma amiga da sua avó. Eita. Irmã do Coque. Assembleiana também. O quê? Meu Amiga. Deus. Irmão, era da gangue da minha avó. Certeza. Era amiga. Você imaginou o poder, meu irmão? Meu Vou te Deus. falar Aquelas uma que põem coisa. o diabo pra correr na oração. Tipo assim, a avó pegou aquele telefone e falou, meu neto tá indo aí. Você já sabe, né? É. Cara, eu acho que hoje em dia não tem tanto, sabe aquelas irmãs da igreja que você tem medo de ficar perto? Sim. Aquela que Né? faz assim, ó, coloca a mão no óculos e olha e fala, meu Já é. Já era, já viu Vai meu- entregar. Já fez um raio-x Não, na eu minha tinha- vida. Eu não gostava de profeta. Eu falava, essa galera, tudo, eles contam tudo pra minha avó que eu faço. Quem conta pra eles? Aham. Né? Só que eu falei, Ai. vamos, claro. Poxa, eu tô me despedindo da minha mãe, do meu pai. Por que não fazer o que eles estão pedindo? Sim. E eu decidi entrar na casa dessa irmã. No centro da Ceilândia, na 19. Falei, vamos lá. Cara, eu lembro como se fosse hoje, sofá marrom. Chegamos e ela começou a orar por mim. Ali Deus falou, meu passado, o meu presente, e através dela, falou do meu futuro. Tudo que eu estou vivendo hoje, eu vi naquela sala. Tudo que eu estou vivendo hoje, eu ouvi na casa da irmã Eleusa. Meu Deus. Eu me lembro que ela começou a orar por mim, tipo, normal, Senhor, Pai, abençoe esse jovem. Amigo, daqui a pouco a voz dela começou a mudar, ela já deu uma rajada de língua, irmão. Eu comecei a me arrepiar, eu comecei a tremer tudo. Eu falei, cara, o que é isso? E aí, quando assim diz o Senhor, meu irmão. E aí eu falei, cara, eu quero aceitar Jesus agora. Naquele momento eu entreguei minha vida para Jesus e eu não precisei de nenhuma terapia, nem com psicólogo. Tô falando, é pessoal, né? Não Sim, que você sim. não precise, mas foi a minha experiência. Eu não precisei de nenhum processo para poder parar de beber, para poder parar de usar droga. Eu curtia isso todo dia. Então foi o Espírito Santo, cara. Foi o Espírito Santo que fez isso na minha vida. Eu tinha uma festa no final de semana, eu abri mão. Eu tinha mais 2 festas agendadas, isso foi no mês 4, né? Eu tinha uma festa no mês 5, essa do final de semana e uma no mês 6. Eu abri mão de tudo, sabe? Eu entendi que com Cristo o ganho é perder. Eu falei, cara, eu não quero dinheiro. Sim. Eu já tive muito. Eu quero a paz que excede todo entendimento. Uau. Sim. Sabe? Eu provei. É que o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Cara, eu provei e eu vi que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Ali começou o processo de Deus na minha vida. Só que assim, a maioria dos amigos que eu conheço, eles falam assim, eu nunca... Falaram que é para ser pastor, eu nunca quis. Aí você fala para alguém, Deus tem isso na tua vida. Não quero. Comigo foi o contrário. Eu falei, cara, se for isso que Deus tem para mim, eu quero. E aí eu almejava em pastorear, eu almejava em ministrar. Eu ia para as vigílias, eu via a galera ministrando. Eu falava, cara, eu quero isso, sabe? Eu olhava para o altar e eu falava, eu quero isso. Eu tive muita fome e muita sede em viver isso. Eu me lembro que quando tudo isso aconteceu, eu fiz um propósito de 3 meses. 3 meses de vigília. 3 meses eu orava a madrugada toda. Meu irmão saía para trabalhar e eu estava de joelho orando. Uau. Ele chegou na minha mãe e falou assim, mãe, eu acho que o Eric tá doido. Mas isso recente daquela oração? Não, depois daquela oração, falei, agora eu sou crente. Eu não sabia o que era ser. Né? Eu lembro que o meu primeiro pastor foi o Google. Eu ficava pesquisando, tal coisa é pecado. Eu ficava com vergonha, né, de chegar Sim. os pastores ali da igreja que eu frequentei. Eu falei, cara, é muito pesado essas perguntas, não sei, eu não sabia como era. Sim. Eu ficava pesquisando no Google. E aí piorava, porque o Google dizia que sim e na outra pesquisa dizia que não. Não. Cara, não vou fazer. Então, pela dúvida, não vou fazer nada. Sim. Eu não sabia o que era certo e o que era errado. E aí, nesse período, eu comecei a fazer orar toda madrugada. E isso marcou. Por quê? Porque quando acabou esse período, eu falei, agora eu vou entrar na faculdade. Mês 4, aí foi mês 4, 5 e 6. E o semestre começava bem nesse meio termo. Sim. Eu falei, agora eu quero fazer faculdade de teologia. E comecei a fazer faculdade de teologia. Com 3 meses que eu tinha aceitado Jesus, eu comecei a fazer faculdade de teologia. Então, tudo foi muito rápido. Muito sabe? rápido. Eu abri meu coração, Deus acelerou. E aí todos os dons que eu carrego hoje, Ele me entregou nesse período, cara. Nesse período. Eu fui para um retiro e ali foi uma experiência incrível, marcante. E ali o improvável se torna
imparável. O improvável se torna imparável. Alguém que não fazia sentido, agora começa a ser espelho. E nessa leva, em menos de um ano, mais de 20 pessoas da minha família aceitam a Jesus, cara. Nossa, que bênção. Houve um avivamento dentro da minha família. Todo mundo olhou e falou, não, o Eric não. Poxa, Se aconteceu com o Eric... eu consigo também. Alguma coisa Sim, tem, né? E aí começou um mover muito grande, muito grande. E esse é o improvável que se tornou imparável. E desse passo, da onde você foi chamado, onde você começou a mergulhar, né, na palavra, viu esse rio na sua frente e decidiu mergulhar mesmo de mais profundo, para chegar no pastoreado. Você recebeu uma palavra, foi se aprofundando e Deus foi fazendo. Vamos lá. Sem nenhuma uma direção específica ou não? Teve alguém, uma irmã do coque também que... Cara, deu minha aquela... avó, ela sempre acreditou em mim. E todos viram um potencial de, cara, esse cara tá apaixonado por Jesus. Porque não é normal alguém... vamos trazer um exemplo. Você vem para Novo, você tem um novo começo. Só que assim, eu não aceitei Jesus numa igreja, não teve uma estrutura, um move, painel, não teve nada disso. Foi o poder, sabe? Foi o poder. A estrutura é muito bom, mas ela só faz sentido se tiver o poder. Então, se tiver estrutura e não tiver o poder, o Dunamis, para mim, não faz sentido, sabe? Sim. A excelência agrega o propósito, entende? O propósito é maior do que a excelência. A unção é maior do que a excelência. Você não pode trocar a unção pela excelência. Eles têm que caminhar juntos. Mas nunca a excelência vai ser maior do que a unção. Sim. A unção é o principal. E aí, nesse período, minha avó acreditou em mim. Eu comecei a fazer faculdade de teologia. E na teologia, o que eu mais aprendi não foram em si as matérias, a introdução bíblica. Isso é muito bom. Mas o que eu aprendi foi isso aqui, ó, reino. Sim. Porque lá tinha um cara da Batista, um cara da comunidade, um da Assembleia, um presbiteriano, católico, e eu comecei, um pentecostal. Eu falei, cara, isso é muito amplo, cara. E tempo de mesa com a galera, e eu falei, cara, onde eu vivia que eu não conhecia isso? Corpo, né? Isso. E aí eu comecei a se mover de ganhar muitas pessoas para Jesus, sabe? De ser um evangelista. Não por cargo. Sim. Mas porque queimava dentro de você. Por encargo. Sim. Eu não acredito em algo que você vai galgando se você não tem um encargo. Sim. É claro que não pode dar da noite pro dia. Mas o que queima no teu coração? Você nasceu para quê? Então eu comecei a trazer muita gente. A unção, ela atrai. Uhum. E aí muita gente começou a aceitar Jesus. Minha avó, ela fazia parte de uma igreja muito longe. E a dificuldade era de levar essas pessoas para lá. E ela conversou com o pastor e falou, não, vamos começar um trabalho então. Porque Deus está fazendo mover na família, a gente tem que entender o time. E aí abriu um ponto de pregação na minha casa. Eu preparava tudo. É até bizarro, uma vez eu olhei e falei, esse culto está muito desanimado. Aí eu já tinha me restabelecido financeiramente, né? Tinha uma empresa. E aí eu falei, sem problema. Peguei o carro que eu tinha, fui na loja e comprei uma bateria. Cheguei no ponto de pregação com a bateria. Aí na outra semana eu comprei um microfone. Eu falei, não quero nada desanimado. Eu vinha de uma realidade de muita estrutura. Sim. Tudo que eu fazia era muito excelente. Tudo que eu fazia tinha que alugar PA, tinha que colocar painel, tinha que colocar estrutura, box truss, movie head, tudo isso. E aí eu falei, não, para Deus... Tem que ser melhor. Tem que ser o melhor. Sim. E aí começou a acontecer aquele mover. E daqui a pouco, cara, tinha muita gente não cabia mais lá em casa. E aí minha avó reuniu com o pastor e disse, não, vamos alugar um lugar. E alugou um lugar e ali eu ajudava muito. Sabe aquele que, tipo assim, eu tô lá pro que precisar? Sim. Então eu fazia meio que um pouco de cada coisa, né? E aí nesse período eu comecei a ganhar muitas pessoas. Paralelo à faculdade de teologia, eu aprendia muito. E todo mundo vendo aquele mover começaram a me chamar para ministrar. Então, cara, com um ano de conversão, eu já estava ministrando. Uau. Com um ano de conversão, eu já estava ministrando. Até que tudo isso começou a romper, a fluir. E aí, com 3 anos, eu fui ordenado evangelista, né? Pela igreja que eu fazia parte. E aí começou esse mover evangelístico, ganhando muita gente para Jesus. Cara, e aí, quando pensou que não, eu comecei a auxiliar minha avó, sabe?
E aí o pouco que eu sabia, mas o que fez mais sentido foi o amor, cara. Sim. Foi o se importar, sabe? E a gente começou a ganhar muitas pessoas para Jesus. Passaram algum tempo. E aí quando fui ver, eu já estava pastoreando essa galera. E aí eu me tornei co-pastor da igreja que minha avó fazia parte. Então, eu caminhei muito tempo com ela, sabe? Caminhei muito tempo com ela. Até o momento que os convites começaram a ficar bem maior. E a palavra que eu carregava, né? Sim. Viajei o Brasil. Depois que eu casei, eu e minha esposa, nós viajamos o Brasil fazendo missões. E foi um período lindo, incrível. E no ápice desse tempo, Deus falou comigo no avião, falou assim... Cara, chegou um momento assim de eu esquecer mala, de tanto viajar e chegar aí, tipo Pastor João, hein? Né? Bem isso. E aí eu falei, cara, meu Deus, que lindo, a promessa se cumprindo, tudo acontecendo, e Deus falou para mim, agora você vai dar uma pausa. E agora você vai abrir uma igreja local. Porque nesse tempo eu já não era mais co-pastor, né? Já tinha entendido que era um tempo de ir. Só que Deus falou para mim. E voltei para Brasília, chamei o pastor presidente, né? A gente conversou, orou, fizemos um propósito. E ele falou, filho, eu não posso parar o que Deus tem na sua vida. Eu te abençoo. Né? E aí a gente começou a Jesus Church. Uau. Pastor Eric, eu tava dando uma olhada de novo no seu Instagram. Eita! Instagram entrega. Não, com certeza. Fala. Você quer saber a vida de alguém? Não, coloca lá no Instagram, né? Pode procurar, né? E eu tava vendo a agenda, né? A sua agenda, agora em mês de janeiro. É uma agenda, assim, bem lotada, né? O pastor vai viajar bastante. Como que a sua igreja reage não ter o pastor lá, que é o pastor da igreja? Como que... Então, cara, graças a Deus, Deus me deu um time muito bom. O pastor João fala, cara, que você só tem leão aqui. Então, hoje, tem eu, a minha esposa, Sim. tem o pastor David. Gente, o pastor David é um presente de Deus para mim, cara. Ele é um presente de Deus para mim. Tem ele, a esposa, a pastora Cecília. Nós temos um time de pastores muito grande, sabe? Sim. Nós somos aí 18 pastores. E tem mais uma galera ali agora para esse tempo. Então eu priorizo estar na igreja sempre aos domingos. Sim. Né? E na semana hoje eu atendo amigos e conexões especiais que Deus faz. Então a galera, eles entendem o seguinte, cara, o nosso pastor, o nosso profeta, carrega algo tão precioso que nós não podemos ser egoístas. Sim. Mas no começo não foi assim, né? No começo eles estranharam um pouco e aí quando viram que era o próprio Deus, hoje eles celebram isso. Né? Hoje eu estou aqui, mas aí domingo eu vou estar lá e vou estar muito feliz. E quando eu estou lá, eu estou lá. Né? Eu falo, gente, chega cedo, eu quero estar com vocês. Eu quero ter cheiro de ovelha, eu quero amar vocês. Sabe? Não só para reunião, não só para informativo. Sim. Eu falo, vem. Domingo agora eu falei, gente, estou viajando na semana, eu quero todo mundo cedo na igreja. Vamos tomar café, vamos ter um tempo, vamos orar juntos. Eu quero estar com vocês. Sim. Então, hoje, graças a Deus, né? Em janeiro estamos correndo, mas eu sempre faço uma agenda muito estratégica, né? Exemplo, eu saio na segunda, eu vim para cá na terça, né? Nós tivemos ali o Profetizando. Sim. Eu vim na terça, estou voltando na sexta, final de semana, já estou em casa, já estou com a igreja local. E quando eu sou muito integral. O que é ser integral? Se eu estou no podcast, meu celular está em modo avião. Eu estou aqui. Está vivendo aqui, sim. Se eu estou ministrando aqui, eu estou aqui. Sim. Estou por conta do pastor. Agora, quando eu estou lá, eu estou lá. Se eu estou treinando, eu estou treinando. Então, a integralidade é isso. Você pode não ter o dia todo, mas se você dedicar a sua hora para fazer o que for designado, você vai ter muito sucesso. Numa vida que a gente tem hoje, né? Onde as pessoas são multitarefas, né? Porque você tá com... você pode estar aqui, mas o celular está aparecendo, então você está prestando atenção no celular, tem o almoço depois, ou à noite o que você vai fazer. Sim. Onde você não se concentra num período, né? Como se falando, ser integral no que você está fazendo. Isso é algo difícil para essa nova geração. É perigoso, né? Que está chegando, porque você pode, como a gente estava falando, viver naquela superficialidade, né? Porque você não consegue tem coisa ser que é na profundo hora. aqui. Tem chave que Deus está liberando na hora. Nós temos a cultura, né? De tempo de mesa. Acabou o culto, vamos para um tempo de mesa. E às vezes alguém está liberando uma pérola tão preciosa, cara, e eu vejo gente assim, ó,
É verdade. né? Então, cara, se eu tô na mesa, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu tô na mesa, Sim. né? Se eu tiver de Apple Watch, eu coloco em modo avião, porque uma palavra que for liberada pode mudar a nossa semana, o nosso mês e a nossa vida. Então, eu acho que a integralidade ela faz muito sentido. Sim. Se eu tô na mesa, eu tô na mesa. Né? É um conselho pra galera, a gente valoriza a mesa. O que você carrega é precioso, o que alguém carrega é precioso, e a mesa é o lugar de compartilhar. Eu, até um testemunho pessoal, no planejando do ano passado, de 2023, olha, tô até meio perdido. 2023, na minha folha do planejando, isso eu coloquei como meta. Uau. Como planejamento, eu coloquei ter mais tempos de mesa com líderes e pastores. Sim. E, cara, foi eu pude compartilhar isso, tanto com o pastor João, A unção que você pastor honra, que Diego, você celebra, você atrai. porque, assim, nós nunca tive tantas oportunidades de mesa quanto eu Aleluia. tive em 2023. E foi até uma coisa que você mandou pra mim, né? Foi. Você mandou uma mensagem pra mim falando sobre isso. Exatamente. Que esse ano de 2024 a gente possa ter bastante tempo de mesa e... Porque é uma contracultura do povo ocidental. Sim. Mas é uma cultura do povo da onde a gente vem, né? Culturalmente, né? Do povo né? judeu, né? Estar na mesa, a mesa é um lugar de aliança, a mesa é o lugar onde você conversa, onde você tem olho no olho, onde você se edifica, compartilha. O próprio Cristo, né? Isso vem do judaísmo, mas o próprio Cristo, ele teve muito tempo de mesa com os seus discípulos, ele teve muito tempo de caminhada. E assim, o que eu entendo? Você não precisa ter 30 mesas com uma pessoa no ano, mas valoriza uma mesa que você tiver. Aí é a questão da integralidade que você falou. Isso. Cara, eu posso ter, e é legal até, fazendo uma conexão desses assuntos, né, de estar fora, né, graças a Deus, o pastor João também tem recebido, né, esse chamado para compartilhar exatamente isso. o que Deus tem feito na vida dele para as nações. E muita gente não entende isso, né, porque o pastor não está mais tanto aqui na igreja, se bem que agora ele está bastante por conta da reforma, né? Exatamente. Depois a gente vai falar sobre isso, que também vocês acabaram de... Estão ainda, né? Na questão da reforma. Nesse né? momento tem muito voluntário lá trabalhando, hein? Então. Glória a Deus. Só que, tipo assim, cara, não é você ter muito tempo, muitas oportunidades de mesa. Mas, cara, uma Valorizar. oportunidade que você tem, é o que você falou, pode ser liberada uma chave, uma palavra ali que vai transformar a sua vida. Fazer muito sentido. Eu costumo dizer que você não está a um passo do teu milagre, você está a uma pessoa. Então, aplicando, você talvez está a uma mesa do teu milagre e você não sabe. Sim. Existem conexões que Deus faz. E eu também faço muito isso, sabe? Melhor do que você ir é ter para onde voltar. Eu pastoreio muitos ministros. Eu acredito que o nosso melhor não precisa ter cerca se você tiver pasto. Então, eles vão para muitas igrejas, mas eles amam estar na Jesus Church, né? Eles amam fazer parte de uma igreja local, uma família para pertencer. E aí, quando eu estou lá, a gente sempre tem pós-culto, sempre tem tempo de mesa. Então, a mesa é acessível, cara, mas ela precisa ser honrada e valorizada. É acessível, mas tem que ser valorizada. E, pastor, só voltando um pouco no assunto, você falou, né, da reforma, tem voluntários lá trabalhando. Fala pra gente como que funciona a questão do voluntariado na igreja lá, como que na Jesus Church, como que acontece, a pessoa chega no culto, ela começa a ser impactada, como que todo esse trajeto da pessoa... Apresentar um pouquinho da Jesus, né? Isso, por favor. Nós acreditamos muito em uma experiência sobrenatural, né? A experiência ela não está somente no louvor e na mensagem. Sim. Claro que isso faz muito sentido. Mas a experiência é quando alguém está em um lugar que as pessoas se importam. Eu costumo dizer que as pessoas não querem saber o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Então, os voluntários apaixonados por Jesus e por pessoas. Porque tem gente que só ama a Deus. Ok, ama a Deus sobre todas as coisas. E é o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que eu faço por você é o que eu queria que fizessem por mim. Ah, pastor, já fui de uma igreja que não fazia isso. Ou eu cheguei na Jesus e não teve isso. Eu falo, uau, então agora o problema é seu. Porque o problema que você enxergou é seu.
Se você enxergou uma falta, é você que vai preencher. Sim, sim. Então, quando a pessoa chega na Jesus, ela tem a mesma experiência do que na Novo. Existe alguém preparado, alguém que se dispôs, alguém que chegou uma hora antes, alguém que orou, que jejuou, que se importou, né? Com um sorriso, com um brilho nos olhos, olhando para você, e você é celebrado do momento que você chega até o momento que você sai. Não somente visitante, todos são honrados e celebrados. Na Jesus Church, nós temos uma cultura de servir soda limonada para todo mundo, todo culto. Não é só no domingo, todo culto tem soda limonada para todos que chegam. Tem cafezinho, tem chá e tem muito amor. Ó, Entregamos o amor que recebemos. Você que é de Brasília, então, já tá ligado, né? Bora. Essa experiência só lá na Disney Church. Corre pra lá, hein? Corre pra lá. Tem gente que fica assim, não precisa pagar, é um amor para você, é uma forma de amor, é uma linguagem. A pessoa fica tipo assim, Como assim? De porque graça? a igreja tem rótulo de quando você faz isso, Né? não é? E aí, pastor, fala com a gente, então, então dessa experiência. Como que funciona quando a pessoa chega na igreja, tem essa primeira experiência, se encanta, porque é isso geralmente que acontece, a gente vê aqui também na Novo, e com certeza na Jesus Church é assim também. Como que funciona com a pessoa que fala assim, olha, eu quero mais? Legal. A pessoa chega e nós temos um momento ali dos visitantes. Quem nos visita hoje pela primeira vez, Sim. e nós preparamos uma sacola personalizada, né? Dentro dessa sacola tem um mimo para a pessoa entender que alguém se importou, Sim. sabe? E nesse momento nós pegamos o contato daquela pessoa e entramos no período de consolidação. Legal. A pessoa começa a fazer o momento de consolidação, ela fala, cara, faz sentido eu ficar aqui, realmente eu olhei e essa igreja é muito parecido com o que eu acredito, né? Eu costumo dizer que você deve congregar na igreja mais perto da sua Bíblia, nem que seja longe da sua casa. Top. Não é porque para ir para trabalhar, para qualquer outra coisa, para comer, nós temos um grande percurso. E aí depois disso a pessoa começa ali um momento de consolidação. Ela vai participar do café de novos membros, onde nós vamos fazer um giro da história da igreja. E no café de novos membros, nesse mesmo dia, ele ou ela, ou a família vai ser apresentada na igreja como novos membros. E a partir daí vai fazer a Jesus School. É a nossa escola de princípios bíblicos e princípios também da nossa igreja. Então, ela faz a escola e aí oficialmente ela vai ser integrada como membro e membro da Jesus Church. Que bacana. É um pouco também do que a gente vive, meio parecido. Com o que a gente vive eu aqui aprendo também. muito com o pastor João. Tá, entendi. A gente estava conversando, eu o Dani, esses dias, tá falando, a gente, vamos bolar algumas perguntas, né, pra gente, apresentar pro convidado, fazer uma pergunta para ele. E, na verdade, tá fluindo, né? A gente não tá fazendo. Só que tem uma que eu separei aqui, que eu queria fazer, que eu acho que isso, né, pro momento vai ser bem interessante. Você poderia compartilhar uma história de marcante transformação na vida de alguém, né, da sua igreja, né, ou em sua volta. Então, assim, ou alguém da sua igreja, uma transformação marcante, ou então alguém que não seja mesmo da sua igreja, mas algum lugar que você estava, Claro. que você viu essa transformação. Claro. Nós acreditamos muito em novos começos. E a nossa igreja, a característica dela é, talvez até difícil eu citar um, né? Mas assim, existem muitos casamentos que são transformados. Pessoas que chegam dizendo assim, não, eu tô separado. Mas eu quero citar um que queimou no meu coração agora, né? E até é bom não ter aquele roteiro antes. Sim, o fluir mesmo. Cara, foi de uma moça chamada Jéssica. Vamos lá, eu conheço o marido dela há muitos anos. Desde a época da boate, enfim. A gente era muito próximo. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu encontrei ele 2, 3 dias depois. Ele olhou para mim e falou, tá mudado, hein? Eu falei, E aí, quis trazer ele para perto, ele se afastou. E aconteceu uma situação que o pai dele morreu, cara. Eita. E eu não conhecia a esposa dele. Sim. Só que ela arrumou meu número. Eu estava reformando lá em casa e na igreja ao mesmo tempo. E ela me mandou uma mensagem contando a situação.
se eu poderia ir até lá. Eu falei, claro. Falei, olha, eu estou em reforma, em casa e na igreja. Você vai me falar o melhor horário e eu vou aí, eu vou parar tudo que eu estou fazendo para poder ir aí. E aquilo já impactou ela. Porque da igreja local que às vezes ele não era cristão, mas a igreja que a mãe dele fazia parte, ninguém se importou com ele, ninguém ligou, ninguém abraçou. E quando ela me mandou essa mensagem, eu fui lá, nós oramos com eles, e eu fiz um convite, amigo, vai domingo no culto. E aconteceu que ele foi no culto domingo, inclusive o dia dele foi, ele fez o que não era para fazer, enfim, ele estava lá. Nesse dia os dois aceitaram a Jesus, foi top, foi poderoso. E alguns meses se passaram, nós recebemos uma mensagem. E ela dizia assim, olha, orem por mim. Fui fazer alguns exames, não estava me sentindo bem e eu estou com leucemia. Uau. A gente estava dentro do carro, eu olhei para minha esposa e falei, vamos para a casa deles agora. Mandamos a mensagem, chegamos aí em 10 minutos. Falei, amor, corre. Corre porque hoje nós vamos ser profeta na vida deles. Nós não vamos chegar lá para dizer acabou, já. Não, nós vamos chegar lá para liberar uma palavra. Sabe, veio uma ousadia do Espírito. O Espírito Santo, cara, derramou algo muito poderoso, me possuiu. Eu falei, vamos lá agora. Cheguei lá e liberei cura. E aí quando foi, no outro dia ela já ia dar entrada, né, no hospital para poder já iniciar o tratamento, quimioterapia, enfim. Tudo precisava ser muito rápido. E aí quando ela foi fazer os outros exames, no outro dia, na outra semana, ela ligou pra gente e falou assim, gente, obrigado. Porque o médico e a médica, eles não estão entendendo nada. Meu Deus. Eu tô curada. Hoje ela Glória tem a os Deus. 2 diagnósticos. O de câncer e o outro que não tem nada. Glória a Glória a Deus. Eu falei pra ela, não foi Jesus que colocou essa enfermidade, mas foi ele que arrancou, sabe? Então essa foi uma experiência poderosa. E eu volto a dizer, você não tem autoridade naquilo que você passa, você tem autoridade naquilo que você vence. Minha filha ficou na UTI internada e foi um período muito, muito difícil, mas nós vencemos. E hoje uma autoridade para liberar curas, sinais por onde nós passamos. Isso glória a é Deus. bem impactante, né? É bem impactante. Na verdade, assim, eu costumo dizer que os testemunhos são aquela carga, né, que você recebe, aquele combustível que você coloca mais. Porque fortalece, né? Claro. A fé, né? Te fortalece a fé. Tanto que Sinais seguirão os que crê. Isso. No GC que a gente tem aqui, né? A gente colocou um período de testemunhos. Legal. Justamente para isso. Então, assim, iniciou, tem a oração, tem a louvor, tem a palavra. Testemunho edifica. Acabou. Quem tem algum testemunho essa semana? Sim. E assim, foi muito bacana, porque depois que a gente colocou isso na parte dos testemunhos, toda semana, nenhuma semana ficou sem testemunho. Aleluia. E o testemunho de orações que a gente fazia. Né? Porque depois do período de quem tem alguma oração, né? Quer alguma oração específica. E sempre depois, lembra da semana passada que a gente orou por fulano? Cara, já tá resposta, melhor. né? Lembra da semana passada que ciclano tava com problema na justiça, já veio a resposta. Então, assim, essa questão dos testemunhos, ela alimenta eu muito. acho que a nossa agrega fé, né? muito. Eu acho que faz muito sentido. É legal. Deixa eu só fazer mais uma pergunta em relação a voluntários. Aí é uma coisa um pouco mais profunda, né? Tá. Usando o link que você falou que o pastor João disse que você só tem leões lá. Qual é o desafio de um pastor liderar uma igreja? Principalmente, né, como você disse, né, a palavra que você tem de transbordar para outros lugares, né, não somente na igreja local. Qual é o maior desafio de um pastor em conseguir manter a sua ovelha focada dentro do aprisco? O dentro do aprisco eu não estou te falando assim, somente na igreja local, mas com o foco de estar ali. Né? A gente tem alguns contatos, né? Até eu conversei com o Lucas, Sim, Bruno sim. Online. Querido, já vou falar já, hein? Queremos você ó. aqui, como diz Danilo Gentili. Queremos você aqui, hein? Lucas é incrível. Mas assim, mesmo tendo leões, como fazer com que esses leões se mantenham
com aquela chama acesa? Nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo, Sim, né? Mas qual é o papel do pastor nesse momento? O pastor ele precisa estar muito sensível à movimentação do mundo espiritual. Porque tem muita gente, muita igreja fazendo a coisa certa pela motivação errada. Sim. Então você está servindo a entender, cara, eu estou servindo por quê, para quê e para quem. Então isso precisa ficar bem entendido. E eu acredito que nunca foi sobre nós. Quando eu entendo isso, o poder do servir, o privilégio do servir, Paulo diz uma coisa que eu acho muito interessante. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos tudo para a glória de Deus. Você falou o exemplo do Lucas, né? E eu vou utilizar o exemplo dele. Hoje o Lucas é alguém muito relevante no que ele faz, como youtuber, como ministro, como batera, né? E ele tem muitos compromissos fora de Brasília. Sim. Só que, cara, ele ama a igreja local. Você precisa ver. E eu quero falar para vocês, na Jesus Church hoje, ele chegou para mim, cara, esses dias ele me constrangeu. Ele falou, pastor, para esse ano, acho que não vai nem fazer sentido eu ministrar bateria na Jesus. Uau. Eu quero fazer parte da multimídia, eu quero fazer parte de regular som, eu quero que as pessoas tenham uma boa experiência. Sim. Entende? Que é diferente. Não tem aquele coração de músico, mas tem um coração de ministro. Sim. Eu não preciso estar tocando. Você ministra Eu não onde preciso você estar estiver. sendo visto, né? Serviço é diferente de ser visto. Entende? Porque, cara, uma igreja hoje, para fazer um culto bem excelente, é muito mais sobre pessoas invisíveis do que sobre pessoas visíveis. Sim. Alguém chegou cedo, cara. Alguém vai sair tarde. E isso não é visto por pessoas, mas isso é visto pelo Senhor. E é Ele que é galardoador, é Ele que recompensa. E quando Ele chegou para mim, fazendo isso, tipo assim, eu não quero estar na vitrine, mas eu quero fazer com que o culto seja excelente. Eu falei, ele entendeu. Então, o maior desafio do pastor é esse. É sempre instruir. Cara, não é sobre nós. E não somente em falar, né? O maior exemplo somos nós. Eu acredito que Deus não quer que você esteja aqui. Deus quer que você queira estar aqui. Deus não quer que você sirva. Deus quer que você queira servir. Então, a tua motivação, a tua intenção, ela fala mais do que o teu serviço. Já tem voluntário que você olha e você fala, caraca, esse aí não tá legal. Ah, poxa, tem que cumprir escala. Ah, tem que chegar cedo. Então, se o teu coração estiver nisso, você precisa parar, você precisa voltar e você talvez está como a igreja de Éfeso, cara. Né? Sim. Você está fazendo a coisa certa, mas você não está nem entendendo. Quando a palavra diz, lembra de onde caíste, não é pecado. É porque perdeu o propósito. Você está fazendo, mas não está entendendo o porquê está fazendo. Lembra de onde caíste, arrepende, volte às primeiras obras. Saia Mas do modo espera aí, automático. quanto mais eu faço, mais excelente eu fico. Mas não é sobre ser excelente. É sobre... Eu costumo dizer que você não pode servir com a mão. Tem que servir com o coração. Uau. Entende? Mais uma chave. É mais uma. Então, o pastor ele precisa ser o exemplo. Né? Existe a obra. E eu e o pastor Davis, que eu falei para vocês, a gente está equilibrando carga. Então, eu e ele sempre estamos lá. Poxa, mas não é o pastor? Tem alguém lá que é profissional, mas talvez eu não faça, mas eu preciso estar lá. E não como uma obrigação, porque o meu coração tem que ser o primeiro a queimar por isso. Sim. Sabe? O próprio Deus, ele diz assim, façamos. Ele tinha poder para fazer só? Claro, mas ele está agregando. Jesus não precisava de andar com pessoas, mas ele está caminhando para dizer o seguinte, cara, eu amo estar com vocês, né? Porque depender, a gente só vai depender de Deus, mas a gente precisa de pessoas. Aprendi com o pastor João, é assim. Pastor, assim, a vida de pastor, ela é muito... O inimigo trabalha muito forte em cima. Isso Sim. aí é sem dúvida. Como que você se mantém firme, né? Nessa parte da fé, né? Do seu propósito? Legal, que pergunta boa. Como que Pergunta você boa. se mantém? Acho que vai fazer muito sentido para muitas pessoas que estão nos ouvindo, sendo ministrados. Nesse tempo de caminhada, eu nunca me afastei. Eu nunca caí, eu nunca, sabe? Sim. E não é porque eu sou forte, muito pelo contrário. É porque eu sou dependente dele, cara.
O poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu sou fraco, É isso que eu sou aí. forte. Então eu não me afasto porque eu sou fraco. Eu preciso dele. Entende? Sim. É como se vamos dar um exemplo bem fácil aqui. Pronto. A câmera que está ligada na tomada. Então, se ela tira da tomada, ela já perde a função. Então, eu nunca me afastei dele, não é porque eu sou forte. É porque eu sou fraco. Então, eu não posso sair de perto dele. Sim. Então, nesse período, eu nunca me afastei. E isso te gera credibilidade, né? Porque Jesus te perdoa, mas tem pessoas que não vão olhar para você da mesma maneira. Sim. Eu resumo isso em uma chave que Jeremias me ensina. Nas suas lamentações, ele diz assim: olha, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Trazer à memória é lembrar de algumas coisas que aconteceram, certo? Sim, certo. Perfeito. Só que o profeta Isaías, ele vai liberar uma coisa distinta. Ele vai dizer assim: não lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas. Mas, na verdade, o que Jeremias está falando faz muito sentido. Por quê? Porque ele está dizendo: quando eu trago à memória o que me traz esperança, eu lembro da palavra profética que eu recebi de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da tua mãe, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então Jeremias está querendo dizer o seguinte: quando eu olho para trás, eu olho para frente. Pegou? Eu olho para trás e eu lembro da promessa. E quando eu lembro da promessa, ela me joga para frente, meu irmão. Então, se você olhar para trás, lembra de cada palavra profética. Lembra de cada promessa. Eu sei que no dia da crise é muito difícil. No dia da crise, você só lembra do que está dando errado. Você só lembra da porta que fechou. Você só lembra do diagnóstico que não foi favorável. Mas você precisa trazer à memória o que te traz esperança. E aí você vai olhar para o teu cenário e vai dizer: irmão, não é isso que Deus falou para mim. Se eu estou vivendo um momento e esse momento não é o que Deus falou para mim, é um bom sinal. Eu ainda irei encontrar com a minha profecia. Meu Deus. Repete isso, por favor. É um sinal de que você... É um bom sinal. Se você carrega uma palavra e o que você está vivendo hoje é contrário da palavra que você carrega, significa já já você vai se encontrar com a sua profecia. Deus não está preparando algo, Deus está preparando você para algo. Meu Deus, essa foi forte. Essa bateu forte. Vai ser um podcast profético, hein? Ah, isso aí, Já quero é isso pregar. aí. Pastor, Pode liberar, não tem problema. por favor, fica à vontade aqui. Nós estamos aqui para isso, né? Aleluia, aleluia. Só para ser um canal, um instrumento para a galera aí. Aleluia. É verdade. Pastor, pegando esse gancho de Jeremias. Ontem você falou também sobre Jeremias na pregação. Mais uma coisa me puxou num assunto também que eu queria tratar. Quantos anos você tem hoje? 31. 31. Hoje em dia nós vemos muitos pastores jovens. Sim. Né? Bem jovens, até bem mais jovens que o senhor mesmo. Mas nessa geração, né, essa aceleração que existe. Você disse ontem uma coisa de Jeremias, a palavra que o senhor ministrou ontem aqui pra gente, sobre cobertura. Sim. Sobre a tampa. Sim. A tampa da panela, que faz a diferença. É o que diferencia a panela de uma panela normal de uma panela de pressão. É a tampa. É a tampa. Hoje em dia nós vemos, como eu falei, muitos pastores jovens. Sim. Qual é a importância da cobertura sobre a cobertura espiritual sobre um pastor? E se você pode dizer um pouco de colocar algum testemunho pra gente em relação à cobertura do pastor Vitor Hugo para você. Tá. Falar do pastor Vitor Hugo é hoje a nossa maior referência profética, né? Ele é o imparável que mais chama a atenção. Ele tinha tudo para parar e ele ressignificou, cara. Então eu acredito que a cobertura espiritual ela tem toda a importância. Eu acredito muito no que Douglas Gonçalves ele diz o seguinte: você precisa ter alguém para prestar conta. Sim. Você precisa ter alguém que fala assim, cara, se eu vacilar, alguém vai puxar minha orelha. Se eu vacilar, então eu não vou vacilar, né? Então você tem que ter alguém aqui na terra, não somente minha cobertura é Deus, não. Deus não trabalha dessa maneira, Deus trabalha com princípio, né? Sim. Nós precisamos honrar e celebrar. A cultura profética, ela tem que ser restabelecida nesse sentido. Porque a pior coisa no Brasil hoje são profetas que não têm uma submissão.
Eles não têm alguém para prestar conta. Eles não têm alguém para honrar. Eles só querem ser honrados, só querem ser abençoados, mas eles não têm alguém para cumprir esse princípio. Então, hoje no Brasil é perigoso, porque existem muitos pastores jovens, eu acredito nisso. 1 João, né, nós aprendemos que, olha o que João declara: eu vos escrevi jovens porque sois fortes e já vencestes o maligno. Então a juventude carrega a força, só que a cobertura vai trazer a experiência, né? Então a cobertura ela precisa ser levada muito a sério. Não existe autonomia, não existe autonomia. Eu estou aqui, mas eu preciso ter alguém para zelar. Eu preciso falar o seguinte: cara, eu não posso falhar porque alguém acreditou em mim, alguém está acima, né? E hoje muitas pessoas não têm esse princípio. Infelizmente, igrejas que se movem de maneira autônoma. E o pastor Victor Hugo, nós nos conhecemos em Brasília, no Ministério da Fé. Era aniversário do apóstolo Fade. E ele ministrando, nós estávamos lá como convidados. E no final, convidaram todos os pastores que estavam presentes. O Ministério da Fé é uma igreja muito influente e relevante em Brasília. E aí subiram muitos pastores, talvez uns 80 pastores. E aí eu falei o seguinte: cara, eu não sou pastor da casa, eu não vou ficar muito à frente, né? Eu sou muito discreto. Eu fiquei atrás ali, intercedendo. Minha esposa ficou a alguns metros, a Carol Braga, que é uma amiga pessoal, Sim. e o Caio estavam lá e nós ficamos próximos a eles. Eu fiquei próximo ao Caio, a pastora ficou próxima a Carol ali, nós intercedendo. Quando pensa que não, cara, o profeta pegou a minha mão e a dela e juntou. E falou assim: vocês são pastores de qual igreja? Só que essa pergunta não faria sentido lá. Por quê? Porque a maioria era pastor da casa. Sim. E aí nós falamos da Jesus Church e tal, e aí ele começou a orar, meu irmão. E foi um momento que nós precisávamos ouvir a voz de Deus. Eu havia me frustrado com o ministério profético, né? Eu não profetizava mais. Tive algumas experiências e eu olhei, sabe, como Asaf, falei: cara, não faz sentido profetizar. Hoje isso no Brasil é bem complicado. Sim. Mas quando eu vi o profeta, aquilo queimou no meu coração de voltar à minha identidade, de voltar a profetizar. Eu já era um profeta, mas eu tinha deixado isso morrer dentro de mim. Quando eu vi ele ministrando, eu não conhecia. Eu falei: cara, quem é ele? Uma palavra muito boa, uma palavra muito viva, Sim. uma palavra muito vibrante, mas o espírito profético. E ele começou a liberar palavras ali, e o próprio Deus nos mostrou para ele no futuro, e aí gerou aliança, gerou a conexão. E hoje, graças a Deus, pela bondade de Deus, nós caminhamos com ele. É um presente para mim, para minha esposa, para minha filha, para a nossa igreja local. Isso é muito legal, né, Dani? Né, não mudando, mas eu ia mudar um pouco o assunto, só que acabou que ele, no final, acho que é Deus trabalhando. É Deus. Isso aí. E ele falou sobre esse negócio, né, da profecia. Né, sobre a profecia. Eu ia falar assim, que pastor aqui, né, ele tem, geralmente aqui na igreja, tem uma profecia que se ele falar, a igreja está multiplicando. É verdade. E ele fala, se ele colocar a mão no ventre aqui, já era. A pessoa vai ter uma bênção vindo por aí. Aleluia. Pode começar a comprar fralda. Não, pode. A gente já estava brincando até esse dia sobre isso. Foi ontem, acho que foi ontem, a gente estava ali falando sobre isso. Né, que o pastor viu o rapaz, eu orei, eu sonhei com você, né? Uma criança. Verdade, falei, verdade, Jesus amado. Aí o pessoal já falou, pode comprar. Pode comprar Já fralda. pode comprar fralda. Estacionamento aqui para carrinho, né? É verdade. exatamente isso. Então, a gente sabe que o pastor tem, né? Tem outras profecias que o pastor já fez, que, né, se cumpriram. Tem alguma profecia que Deus te usa muito, né? Alguma coisa, né? Alguma palavra que Deus te usa muito para profetizar, que isso sempre venha se cumprir na vida das pessoas? Olha, existe muito sobre ativação ministerial. A ativação ministerial acho que é o que mais sobressai. Embora Deus mostra muita coisa Cada um. assim, mas a ativação é o que eu carrego. Sim. A ativação profética. É um profeta que desperta outros profetas. Né? Eu acho que isso é o que sobressai. E falando um pouquinho de profecia, ela sempre vai ser maior do que a nossa realidade. Sim. A profecia nunca vai ter lógica. Ela sempre vai ser maior do que a nossa realidade. Eu hoje, graças ao bom Deus, graças à nossa cobertura, hoje o que
é manifestado no meu ministério, é o ministério profético. Isso voltou a queimar. E isso é muito bom. É muito bom ver o futuro e liberar palavras de pessoas sobre o futuro. Sim. Isso é muito precioso. Eu valorizo muito isso, eu honro muito isso. Embora que é muito perigoso, né? Sim. É muito perigoso. Perigoso no sentido da pessoa, você diz, da pessoa começar a buscar a profecia e não a fonte? Porque assim, a profecia, ela é muito vislumbrada, né? Então o profeta, ele precisa se guardar, ele precisa se proteger para continuar sendo um profeta reto, íntegro, né? Temente a Deus. E sobre a pessoa, para não viciar nisso, né? Sim. Então existem igrejas que são viciadas nisso, e aí por isso surgem os falsos profetas. Então é um ministério muito delicado. Você precisa ter uma direção para poder se mover no profético. Dependendo da profecia também, muitas pessoas acabam se frustrando e saem da igreja por conta disso, né? Demais. Eu já passei muito por isso, de assim, chegar numa igreja por ver falsos profetas, chegar numa igreja que realmente tem um profeta que está entregando algo de Deus. Meu coração não abre, né? Não, exatamente. De chegar e falar assim, cara, eu não sei. Mas isso é bíblico, né? Isso é bíblico, os falsos profetas, né? Então isso, a tendência é aumentar, mas os verdadeiros também. Sim. Estamos aqui. Pastor, infelizmente a gente está encaminhando para o final. Assim, é uma gratidão imensa receber você aqui. Gratidão, meu amigo. Porque tem toda uma história, não somente sua do pastor João, né? Dessa aliança com a Ive, de como vocês se conheceram e tal. Desse caminhar de vocês, que eu acho muito bacana. Assim. A gente tá todo mês a gente tá junto. Né? Grudado mesmo. Muito bacana. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final. Sim. Aquilo que Deus está queimando no teu coração em relação a nossos dias, em relação a esse ano de 2024. Deixa uma palavra para o pessoal aí. Amém. Eu acredito o seguinte: o ano muda quando a tua mentalidade muda. Você não pode ver esse ano novo com a mesma mentalidade. Embora Deus não se mova com o nosso calendário, né? O Kairos de Deus é muito mais poderoso, mas Deus utiliza a nossa cultura para mudar a nossa mentalidade. Janeiro, você não pode continuar procrastinando, falando que vai fazer depois, no próximo ano. O posicionamento que você tiver hoje vai determinar como vai ser o seu ano, sabe? A semente que você plantar hoje vai determinar como vai ser a sua colheita. Aquilo que você se mover hoje, Deus vai te promover amanhã. Então não é tempo para perder tempo. 2024 já é o melhor ano da nossa vida. Eu falo isso não por clichê. 2023 foi o ano mais poderoso diante de Deus, para mim, para minha casa, para a igreja local. Mas eu entrei esse ano com a fé, convicto de Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então recebe essa palavra, se posiciona, cara. Se você está afastado, chega para perto. Se você está morno, aí não é o seu lugar. Coloque amor no teu coração. Procure uma igreja local que faça sentido, né? E eu encerro isso fazendo uma pergunta para você. Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Eu quero que você dê uma resposta para Deus hoje. Aonde você quer chegar, né? A Max Titânio, nada a ver de suplemento, mas eu acho muito interessante. Você vai olhar e lá vai estar assim: qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Aonde você quer chegar? Porque quando você entender aonde você quer chegar, isso vai determinar por onde você vai caminhar. Então, pastor, eu quero chegar em um lugar pequeno. Amém, é o poder da escolha. Sim. É o poder da decisão. Agora, pastor, eu quero chegar em um lugar grande. Então já comece a se portar como alguém grande. Pastor, eu quero ver o sobrenatural. Então comece a se portar alguém que já vive o sobrenatural. O teu posicionamento vai determinar onde você vai chegar. Então, se você quer chegar em um lugar grande, se mova para ele. Se você quer continuar vivendo a mesma vida, permaneça. É decisão sua. Só que depois não reclame. Depois não reclame. É melhor você clamar do que reclamar. Porque quando você reclama, você retrocede. Agora, quando você clama, os céus se abrem sobre a sua vida. Aonde você quer chegar? Eu quero terminar esse podcast fazendo essa pergunta para você. Aonde você quer chegar? Pastor, eu quero chegar em tal lugar. Entenda, você vai viver uma aceleração, mas não se esqueça, você também vai viver uma pressão. Só que já já o sobrenatural de Deus vai te acompanhar. Deus abençoe. Aonde você quer chegar? Eu encerro com essa pergunta. Amém, amém. Aonde o podcast
da Novo quer chegar. Vidas. 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 Alcançar várias vidas. É isso aí. Então, muito obrigado, Denis Melo. Obrigado, Muito obrigado, Daniel. pastor. Gratidão, Obrigado, pastor. gente. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo que você liberou pra gente aqui. E para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que todos os vídeos novos, cortes que a gente for lançando, liberando para você aí, Sim. você tenha essa notificação no celular e nos acompanhe também nas redes sociais no podcast novo, certo? Certo. Pessoal, é isso que o Dani falou aí. Acompanha a gente. Não esqueça aí de ativar o sininho aí, né? Para chegar as notificações aí. Tá bom? Pastor, obrigado Gente, mesmo. gratidão. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Até breve. Até breve para você também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.